Que Deus assim abençoe cada um dos irmãos. Convido vocês a abrirmos as nossas Bíblias. Isaías capítulo 40 é a passagem que eu quero tomar como textual de todo o conteúdo desta noite. Isaías 40, depois Salmos de número 1. Isaías 40, versículo de número 8. Quem achou Isaías, diga amém. Glória a Jesus. Diz assim, 48. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Só a igreja pode ler? Salmo, capítulo 1, parece passagens que a gente já conhece, mas Paulo disse, não me canso de dizer a mesma coisa. Salmo de número 1, mas Paulo acrescenta contanto que seja para a nossa edificação. Salmo 1, versículo 1, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Para iniciarmos, a Bíblia diz que Jesus crescia, quando criança, em graça e em conhecimento. Havia um equilíbrio. Se você só crescer em graça, o crente que só quer poder, ele pode ser levado ao fanatismo, porque ele não consegue enxergar outras coisas que precisa enxergar. Mas o crente que só quer conhecimento, ele pode também ser levado ao formalismo e não acreditar nos mistérios que Deus tem a nos revelar. Então precisamos viver em equilíbrio. Amém? Eu peço a Camila que já... O nosso tema hoje, quando eu vi o tema proposto pelos coordenadores, eu logo me assustei, porque eu pensei comigo, são quase 6.000 anos de história. Né? Se a gente pegar de Moisés, aí eu acrescentei um pouco mais para falarmos de algumas coisas importantes. Então, qual é o nosso tema? Vamos fazer uma coisa bem participativa. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais, Deus está presente, Deus está aqui, viu? Amém? Agora, se você veio querendo dar uma carreira, segura um pouquinho, usa a caneta. Propomos até uma apostila, não foi possível. A ideia era que cada um dos irmãos tivesse essa apostila em mão, o Alessandro até anunciou, certo? Mas depois, se você quiser, a gente vai deixar disponível, você pode levar para casa. Tira uma cópia, pede aos coordenadores e tira uma cópia para vocês. Se todo mundo tivesse uma apostila marcando, estudo, a gente está com caneta, está perguntando, certo? Quando possível. Então, quem pode repetir o tema, por favor, mais uma vez? Glória a Jesus. 6.000 anos de história. Então, a minha maior preocupação foi colocar 6.000 anos de história no tempo que nós temos, né? E, por incrível que pareça, o mínimo que a gente consegue dar uma aula na escola dominical completa é quanto, professor? O mínimo para a gente dar uma aula completa na escola dominical. O mínimo, né? Para deixar ela passar quase tudo isso quando os irmãos não têm muitas perguntas, né? Aí pense aí para falar de Adão até a escola dominical, só Jesus na causa, né? Glória a Deus. E vamos pedir graça a Deus. Eu peço que vocês se acompanhem. De vez em quando eu vou pedir a um irmão que possa nos ajudar ficando de pé e fazendo a leitura. Então, vamos começar. Introdução diz assim: o presente texto
tem como objetivo apresentar de forma clara e concisa os processos de ensino da Palavra de Deus, desde Adão aos nossos dias, esboçando a maneira cuidadosa e soberana como o Deus Criador dos céus e da terra se utilizou de homens separados por Ele, para educar o seu povo nas suas instruções sagradas. Convido-vos a mergulharmos juntos os passos históricos mais importantes. O que é história? História é um termo antigo que significa pesquisa, conhecimento, advindo de investigação. É a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo e no espaço. Juntamente analisa os processos e eventos ocorridos no passado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de história e às vezes a gente passa tudo correndo e deixa de enxergar muita coisa que precisamos ver e tomar conhecimento. Então, já nesse processo de ensino, passa aí para o primeiro tópico que propomos é educação bíblica, de Adão a Noé. A educação bíblica, ou o ensino bíblico de Adão, ele começa com o que chamamos de tradição oral. E isso durou muito tempo, nós vamos ver que isso perpassou séculos, milênios, essa educação oral, e que consistia em falar. Não existia a forma escrita. Até aquele momento, Deus também não tinha escolhido, já existia homens de Deus, mas Deus não tinha escolhido a forma escrita para acontecer a sua comunicação. E a primeira forma de comunicação que nós encontramos está lá no Jardim do Éden. Deus cria o homem e, ao mesmo tempo que cria, Deus não larga Adão no Éden sozinho. Diz a Bíblia que na viração do dia, Pedro, Deus se comunicava com Adão, tinha um diálogo com Adão, uma conversa com Adão. E aquilo já era uma forma de Adão entender o processo de comunicação com Deus. Até que um dia era um culto diferente. Porque nos cultos que nós vimos, meu pastor, nós vimos ao culto. Somos nós que saímos de casa para chegarmos ao culto e ali juntos, em comunhão, cultuarmos a Deus. Com Adão não. Deus vinha do céu na viração do dia para fazer o culto com Adão. Era Deus quem vinha. E aí, um certo dia, Deus chega no culto, Joyce Moreno, que haja vida. Deus chega no culto, procura o cultuador e o adorador e ele não dá. E no meio de uma conversa, um diálogo, Deus pergunta: onde estás, Adão? Ah, Senhor, eu sabia, eu tomei conhecimento que estava nu e me escondi. Então, ali foi o primeiro contato, o primeiro processo de ensino, aonde, irmão Carlos, Deus colocou a sua palavra, já que não tinha escrita, na mente e no coração de Adão. E propôs a Adão alguns limites para a sua existência. Então, veja que o texto que nós lemos, o salmista diz que bem-aventurado é o varão que medita de dia e de noite. Às vezes, o jornal é uma coisa boa, mas ocupa o seu tempo de estudar, meditar a palavra de Deus. Se você puder reduzir, reduza. Ah, irmão Carlos, eu tenho tantos afazeres. Encontre um espaço para a palavra de Deus. Só que Adão peca, eu não vou entrar na questão. E quando Adão peca, começa-se um processo de transmissão oral de um parente de Adão para o outro. Quando Adão peca, passa mais um tempo, vem o seu filho Caim achando pouco e comete o primeiro homicídio da história. Deus, numa forma de comunicação, ou no início de uma comunicação escrita, Deus coloca uma marca na testa de Caim. O interessante, e às vezes a gente passa correndo, eu acho interessante isso, a gente hoje tem costume de fazer tudo correndo, passar tudo correndo, e não se apercebe a riqueza da palavra de Deus. E Deus coloca uma marca em Caim, pastor Regis, que ele disse que quem visse Caim ia entender que não era para matar Caim.
Como que explicar isso? Não vou explicar. Vá para Deuteronômio 29. Né? O que está revelado é para os homens, o que está oculto é para Deus. Agora, se Deus decidir revelar, que tem anexo com a Bíblia. Se não tiver, o sangue de Jesus tem poder. E aí, Adão, agora, em pecado, eu acredito, Adão vive, gente, 930 anos aproximadamente, e você há de convir comigo. Lá à frente, Adão tem outros filhos, um filho chamado Sete, né? Diz que ele continua, e ele ainda vive depois do pecado, ele vive 930 anos. Então, na cabeça daquele homem, Deus falava comigo no jardim. Deus se comunicava comigo no jardim e eu desobedecia ao soberano. Né? E Adão vai passando aquilo pelo meu descuidado. Por que Caim mata Abel? Talvez por um descuido de Adão como pai. A gente não sabe, não pode afirmar. Mas já agora Adão tem outros filhos, tem Sete como filho. E Adão se preocupa em ensinar para Sete quais são os caminhos do Senhor. Como se deve adorar o Senhor. E isso dá início à comunicação oral. E Sete, ele tem um cuidado de passar para o seu filho, para o seu neto, quem era Deus. O que Deus fez. Onde Deus estava. E esse foi o primeiro processo de ensino. Não existia, quem trouxe o livro? Faz assim. Amém? Estou vendo que todo mundo vendo o culto. Amém? Por que eu estou provocando vocês? Meu pastor, por que eu estou provocando? Porque hoje tem gente que gosta de vir com um tablet. Eu digo com um tablet ocupando o lugar do livro. Você pode vir com tablet, com alguns recursos que não tenha no livro, um dicionário, uma pesquisa, uma coisa que você pode auxiliar, mas nunca deixe de trazer o livro. Né? Tem gente que fala, irmão Carlinhos é antiquado, é antigo, o senhor está obsoleto. Não, é porque quem traz o livro, filho, não tem vergonha do livro. Né? Eu sei que está tudo moderno, mas é interessante andar com o livro. Amém? Já que vamos falar do livro, vai pegando por parte aí, anota tudo na tábua do coração, no final vai dar tudo certo. Então, Sete, você vai ver mais à frente que ele gera um filho, dura muito tempo, e nasce um descendente de Sete chamado Enoque. A Bíblia diz que esse Enoque andou com Deus. Isso é uma forma de ensino, está escrito na Bíblia, para que eu e você tivéssemos conhecimento hoje, aqui no Doró, que existia um homem naquela época que andou com Deus. E aquele homem ensinou para seu filho Matusalém, que foi o quê? Eu sei que vocês gostam de ler genealogias. É a única coisa que quando eu leio a Bíblia de novo, né, Pedro? Eu deixo lá, porque fulano gerou fulano, que gerou ciclano. A primeira vez a gente lê com fé, tá naquele fogo todo. A segunda lê também, quando chega na terceira a gente já fica... Chimbinho gerou ciclano, que gerou tricano, porque aqueles homens são fortes, são de outra cultura. Então a gente às vezes fica assim meio sonolento quando está lendo essa parte. E aí, Enoque gerou Matusalém, que foi pai de Lameque. E Lameque, esse pai de Noé, veja que coisa interessante, que às vezes a gente passa correndo. Quando Lameque gera Noé, e um vai passar, aí eu estou falando dos crentes, dos que foram passando uma tradição santa, a comunicação e o ensino santo. Diz que havia homens maus naquela terra, homens que cometiam iniquidade e que o pensamento era mau continuamente. Quando Lameque nasce, ou Noé nasce, Lameque diz assim, este será o descanso dos nossos trabalhos. Lameque coloca em Noé a promessa de ser um homem de Deus, um servo de Deus. Onde é que está registrada a história de Noé? Eu pus ali, Gênesis capítulo 5, versículo 29 a 9:29. Eu pensei em não, assim, mesmo sendo histórico, não trazer nada forte demais, nem nada fraco demais. Ou seja, Paulo disse que nós já deveríamos ser bestas, e os escritores hebreus dizem que nós deveríamos comer comida forte, mas ainda estamos tomando mingau às vezes. E Pedro, na segunda carta, capítulo 2, diz assim:
Desejai afetuosamente como um menino novamente nascido, genuíno leite não falsificado, é a palavra, para que por ele vá crescendo. E quando a gente chega em Noé, a gente tem um fato interessante. Este homem de Deus, chamado Noé, eu pus aqui também, é através da Bíblia que o Todo-Poderoso comunica ao homem a sua vontade e o seu amor. E esse Noé, ele vai viver 950 anos. Pense que oportunidade, Itamar, de ser evangelista. Nós vamos aprender, se você quiser anotar, Pedro, durante esse processo de anos de vida de Noé, diz a Bíblia que ele tinha 500 e poucos anos quando gerou Sete, os seus 3 filhos, Cão, Sem, Jafé, desculpe, e ele viveu muito mais, 500 e pouco, ainda viveu 950 anos, desculpe, 950 anos. E Pedro, você vai ler lá, quem pode ler, aí já começa aquele pedido que eu fiz, 2 Pedro 2,5. E não focou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, remoído da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazendo juros sobre o mundo dos ímpios. Pronto. Noé foi chamado de quê? Quem estava atento? Pregoeiro. Pregoeiro da justiça. Ou seja, ele fez o quê? Pregou a justiça. E Noé viveu 950 anos. Significa que ele teve tempo para, mesmo dentro do seu processo de vida longo, gastar a sua velhice, a sua vida e a sua saúde em prol da palavra de Deus. Antes de Noé, diz que Deus olhou o mundo e estava tão ruim, que Deus disse: eu vou destruir o homem, meu espírito não habitará mais sobre ele. Versículos depois você lê assim: e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Este homem que achou graça aos olhos do Senhor é chamado por Pedro de pregoeiro da justiça. O que é que você subentende? Porque tem gente, né, Alexandre, às vezes a gente conversa, tem uma conversa aqui e ali, tem gente que acha que está tudo escrito na Bíblia. Às vezes tem uma palavra e você vai entender o que está escrito através daquela palavra. Se Noé era pregoeiro da justiça, ele pregou a justiça durante anos. Quem ouviu ele, Rogério? A família dele. Ouviu no sentido de acatar, mas ouviu no sentido de que viria o juízo de Deus, uma multidão como a gente vê ali. Entendeu? Só que nesse processo de ensinar, de falar, de explanar a palavra de Deus de Noé, trazia juízo para todos aqueles que não ouviam a palavra. Então, você tira por aí que Deus sempre teve, porque eu quis trazer ele lá de trás, porque Deus sempre teve homens que eram canais de comunicação da sua vontade. Aí o ímpio lá fora diz: Deus vai usar o homem nascido em pecado? Deus fala com você, falou coisa nenhuma? Fala. Deus usa homem, e quando não acha homem, usa até jumenta. Quando não tem garçom, ele traz corpo. O importante é que ele ache uma forma de mostrar para a humanidade que ele é Deus. E dentro dessa perspectiva, Noé vem, obedece a Deus, amém por isso, e Deus lá na frente, então vai gravando aí, pregoeiro da justiça, 950 anos, lá na frente Deus levanta outro homem, passa-se alguns capítulos, Noé para no capítulo 9, passa-se alguns capítulos e vamos chegar no capítulo 11 de Gênesis, e a Bíblia diz que Deus tira um homem chamado, do meio da terra de Ur dos Caldeus, chamado, amém, aí, dê a ficha, Ur dos Caldeus, o Cristo está ligado, do meio da idolatria, e Deus fala com Abraão, aquela coisa toda, saia do meio da sua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. E tem gente que pensa, principalmente os primos pensam e pregam,
sobre os 318, e dizem que Abraão saiu do meio da parentela em busca de uma terra que Abraão ia ser rico. Conversa fiada. Quem entende da história sabe que Abraão era um tipo de chefe, e quando você lê a história percebe que ele sai com mais de 100 empregados. Eu não tenho um, meu irmão. Se Abraão tem uma menina que cuida de mim, mas não é empregada, é uma ajudadora do lar. Abraão tinha mais de 100. Pensa aí, ao seu serviço. Diz que 50 já é considerado uma microempresa. Abraão tinha mais de 100. O homem, né? O homem não saiu para ser rico, ele saiu em obediência. É diferente. Muita gente, esses pregoeiros de prosperidade, que tem até no nosso meio na Assembleia de Deus, não é coisa só da Universal, mas não, precisa ler a Bíblia devagarzinho, com calma, para entender, né? Aí às vezes faz até campanha dos 318. Já tem gente fazendo desde a Assembleia, você não viu, foi nada. Tá pensando que todo mundo prega a verdade? Se ouve a verdade em casa, e às vezes não levanta a mão do céu por ouvir a verdade. Né? Amém? Então, um trecho da história, eu quis colocar isso, está na apostila também, quem pegar a apostila depois vai ter acesso a isso. Eu acho que eu vou pular pelo tempo. Eu coloquei que na época de Abraão, segundo os historiadores, a linguagem, a escrita propriamente dita, em símbolos, antes achavam que não existia na época de Abraão. Depois de um tempo, agora recente, 1800 e alguma coisa, a paz dos arqueólogos mostrou um achado de um homem chamado Assurbanipal, o fundador da terra da Babilônia, e ele comenta em um dos seus escritos sobre livros da época de Enoque, antediluviana, e para eles, para os judeus, Enoque seria o pai da linguagem escrita. Quem prova isso? Ninguém. É uma suposição, é uma crença dos judeus. E já existia, é provado hoje, eu coloquei na apostila como referência dos livros estudados, usos e costumes dos tempos bíblicos e manual bíblico Halley. Você vai ver que na época de Abraão já existia uma forma de comunicação escrita. E segundo a tradição, Abraão morava numa cidade que era, dos caldeus, para você ter ideia, era um centro de cultura da Babilônia, um dos maiores centros. Os babilônicos, desde o início, eram tão inteligentes que eles, sendo a primeira cidade propriamente dita, né, dali vem Mesopotâmia, aquela coisa toda, e Abraão veio da cidade de dos caldeus, uma terra com um dos centros de cultura, onde já se aprendiam desenhos, geografia, e mesmo Abraão vindo desse lugar, Deus não usou Abraão para comunicar a linguagem escrita da sua palavra. Continuou um processo de tradição oral. Por que eu quis enfatizar isso? Pode passar, Camila, é só simbólico isso para ver. Aí são tudo formas de escritas daquela época. Era um sistema, aí está a mescla de um sistema hieroglífico, cuneiforme, cada um desses representa um deles. Mas a ideia é mostrar que eles, na época, entendiam e os escribas se comunicavam com esses símbolos, certo? As pessoas entendiam de uma certa forma. Mesmo assim, Deus não usou Abraão para escrever a sua palavra. Ainda não era a linguagem alfabética que vai surgir depois. E Abraão, então, continua a tradição oral. Abraão ensina para seu filho, qual é o nome dele, que ficou com Abraão até o final. Isaac. Vocês estão cansados? Trabalhei hoje, já acordei 4 horas da manhã, mas se me chamar para dar uma carreira, eu dou, depois eu vou dormir. Amém? Abraão, ele passa para o seu filho Isaac, Isaac, consequentemente, passa para os seus filhos, embora um ouça mais e outro ouça menos, não é? Jacó e Esaú. Esaú faz pacto com mulheres estranhas em Canaã. Já Jacó, que alguém diz que o seu nome é enganador, né? E é complicado, precisamos estudar um pouco mais. E dentro disso, Jacó agora, esse Abraão profeta, diz que o povo dele seria escravo na terra do Egito por 400 anos. E aí, eles ficam escravos por 400 anos. Pode passar, Camila? Está ali o percurso que Abraão fez. Camila até falou que a gente tinha que estar
tem um negocinho, né, que a gente vai apontando aqui, né, Camila? Camila é mais moderna que eu. Tem um negócio que a gente vai apontando, ficar vermelho ali e tal, ficar bonito. Olha lá, dos caldeus. Abraão sai dali, vai subindo. Ele chega, na verdade, em Canaã, passa de Canaã e depois volta de novo. Vai parar no Egito. Tem todo aquele processo da mulher do rei ficar, o rei ficar doente do Egito, porque quis pegar a mulher de Abraão, que estavam de olho. Foi só um processo para abençoar Abraão. Eles não entenderam, era só para abençoar Abraão e devolver a mulher sem tocar na mulher. Foi isso que fez. Deus trabalha direitinho. Aí ele volta novamente para Canaã e ali habita. Até que lá na época da fome vão para o Egito. Então Abraão nasceu na cidade de Ur. Os caldeus anunciavam o monoteísmo, depois que ele foi arrancado da adoração a Marduk e a outros deuses, e ele passa a adorar o único Deus, Criador dos céus e da terra. Mas não foi ele o comunicador direto da linguagem escrita, mas é o homem que é chamado de... Como é? Amém, irmã, ele está bichando. O negócio é esse. Mandou levantar, está no culto, levanta a mão, rapaz. Às vezes a bênção só entra ali naquele momento, que no Senhor nosso Deus prosperaria, né? Os vossos profetas estão seguros, aí o povo vem não quer participar. Abraão viveu quantos anos? Pouquinho. Aí, que pobreza. O outro viveu 950, Abraão, não é o tempo, gente. É o que você faz com o seu tempo. Amém? Salmo 90, capítulo 12. E diz que é o único salmo que é de Moisés. Você sabia que o Salmo 90 diz os historiadores que é de Moisés? Moisés diz assim, ó, ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance o coração sábio. Tem gente que diz, eu não tenho tempo. Ontem eu falava com o obreiro, viu, pastor? Não vou cacuetar, não. Não faço isso, nunca fui, o pastor está aqui 5 anos. Até onde você já foi esse cabelo? Eu vigia, mas ele dizia que ia viajar, que não sabia que era dizer. Se vigia, ou que era... Ia viajar, se vigia para amanhã o seminário da escola dominical. Ele é mesmo? Eu disse, tu não sabia não? Ficava no cartaz. Foi anunciado domingo passado. E às vezes tem irmãos que dizem, eu não tenho tempo. Eu aprendi isso em um filme, muito tempo atrás, estava escrito assim, ó, cuide bem do seu tempo, porque é dele que a vida é feita. Tem outro texto sobre tempo que diz assim, ó, tempo é prioridade, e prioridade a gente dá o que quer. Eu consigo, Joyce fica ali meio encapifada, eu consigo ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, vou marcando, riscando e gravo tudo. Aí tem gente que me diz, eu tenho um filho, eu não consigo. Tá ali, é elétrico, viu? Aqui ele fica quietinho porque a gente segura, mas aí tá mais violino, não foi, tá, uma sexta-feira, aí tem que levar, porque dá cada salto mortal, corre, para, mas no tempo que ele está dormindo, eu estou lendo. No tempo que ele para, eu estou lendo. Por quê? Porque eu preciso ler. Eu tenho que ser o responsável pela minha casa. Amém? Então, deixa de desculpa. Tem gente que diz que não tem tempo para orar. Que conversa é essa? Jesus disse, eu vou ter essa coisa na minha cabeça, Régis. Dá uma pausa para falar de tempo. Eu vou ter essa coisa na minha cabeça. Jesus disse que não consegue orar comigo nem 1 hora. Jesus está dizendo que 1 hora é mesquinharia de joelho para ele. Certo? Nem 1 hora. Colocou como se não fosse nada. Amém? Então, vigia nessa terra. Aí depois fica querendo saber. Eu pego no microfone e fico temendo. O irmão pega. Aí o irmão chegou, meu Deus, o fogo já está caindo. Por quê? Fica assistindo a fazenda para tu ver. Então Abraão viveu 175 anos, mas cumpriu os propósitos de Deus. Amém? Depois de Abraão, aí vamos passar da fase de Abraão, segura um pouquinho. Depois da fase de Abraão, Deus agora vai chamar o homem que ele vai constituir o escritor, o primeiro escritor, grande escritor da Bíblia. O homem que vai libertar, debaixo da direção de Deus, o povo hebreu de lá da escravidão do Egito. E este homem preparado por Deus, que tem o nome de Moisés. Moisés era tão leigo que tem gente que diz, para que teologia? Teologia significa estudo de Deus. Então teologia significa estudar Deus. Quem é que é teólogo, Pedro? É quem foi para uma academia de teologia? Não, senhor. Se teologia significa estudo de Deus, e você é um leitor assíduo da Bíblia,
Para mim, até onde consta, você é um teólogo por senso comum. Não é um teólogo no sentido lato, de entender os termos gregos, hebraicos, mas você é um estudante da palavra de Deus. E Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Quem agora pode ler, o Orlando já leu, quem pode ler, para falarmos de Moisés, Atos capítulo 2, versículo 22, só para você entender quem era Moisés. Desculpe, 7:22. É a idade, depois dos 30 faz algumas coisinhas, mas a gente chama por lugar. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Pronto, amém, meu irmão. Obrigado. O irmão meu, pastor, leu o retumante. Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. Cabe dizer para vocês que o Egito foi a maior potência mundial, a primeira maior potência mundial propriamente dita, estabelecida, que criou um sistema de escrita. Basta saber que quando o faraó estava falando, tinha um escriba sentado anotando tudo que ele falava. E Moisés, que você já sabe, foi pego no rio, aquela coisa toda, criado 40 anos lá. E tem um negócio de mistério na vida de Moisés que às vezes a gente passa correndo. Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos na escola de Deus no deserto, lá em Midian, e depois volta para o deserto e passa mais 40 anos. Por que, irmão Carlos? Pergunte a Deus quando chegar no céu. Isso eu não descobri não, viu? Mas ora a Deus que vai dar tudo certo. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Então, se eu disser para você que aquelas pirâmides doidas que você vê linda, aquela coisa maravilha do mundo antigo, quem construía a pirâmide às vezes morria por dentro, é uma ciência aí inexplicável. Se eu disser para você que os egípcios são o pai da medicina, propriamente disso, eles começaram com esse negócio da medicina, porque os egípcios eram cabeça raspada, aquela coisa toda raspada, e quando José foi se apresentar para Faraó, teve que se raspar todo, porque eles começaram um processo de higiene no mundo, né? De higienização, justamente porque eles tinham essa visão voltada à medicina, eles tinham noção de aritmética, geografia, matemática, e Moisés foi educado em toda a ciência egípcia, do Egito. Agora veja como Deus trabalha. O homem que é chamado de legislador do povo, aquele que é escolhido para configurar a lei de Deus, que vamos falar mais um pouco, os 5 primeiros livros, a Torá, para os judeus, este homem foi educado em toda a ciência egípcia. E tem gente que fica, para que estudar? Para não cometer bobeira, para não falar besteira, porque tem o nosso pastor teológico, o pastor Antônio Gilberto. Quem já ouviu falar em Antônio Gilberto? Pastor Antônio Gilberto é considerado um dos maiores pastores, doutores da Assembleia de Deus, comentarista das nossas lições, jornalista, formado em letra. Antônio Gilberto disse que o obreiro que não conhece a Bíblia e não domina a Bíblia direito não era meio para subir no púlpito. Não foi eu que disse, não, foi Antônio Gilberto. Homem que a gente presta continência, como o pastor Elianai Cabral, hoje com 70 anos, vai no YouTube, para de ficar olhando aquelas palhaçadas, Michael Jackson, crente, para ver essas mensagens assim, que você vai ver o tipo de edificação que você traz para a sua vida. Semanalmente eu boto lá, bem dorme, eu chego cedo, graças a Deus, antigamente Deus me deu 10 anos trabalhando dia sim, dia não, e agora deu outra bênção também, 1h30 a gente está em casa, dando glória a Jesus. Amém aí, rapaz, acordo às 5 da manhã, 1h30 eu estou em casa, aí boto um DVD, viu? Semanalmente, eu não tenho vergonha de aprender com o pastor Josué Gonçalves pregando, não boto qualquer coisa não. Agora o pastor Josué Gonçalves, tem umas coisinhas de Silas, pastor Genival Bento, né? Tem umas coisinhas que o pastor Cláudio Duarte fala que dá para aplicar. Não aplique tudo não, que você tem que reter, pegar e reter e tal, e examinar, comparar, mas pastor Josué Brandão, para mim, aquele homem ali. Isso, o pastor Josué Brandão, quando abre a boca, você fica assim,
Rapaz, eu queria só, né, ter um pouquinho desse cabelo desse homem aí, que o homem, além daquele cabelo alisado, tem muita unção debaixo daquele cabelo ali. O homem não é brinquedo, não. E Deus aí, observe comigo, irmãos, o homem que Deus escolhe para legislar é educado em toda a ciência egípcia. O homem que Deus chama Jesus, não foi eu que inventei, chama de um homem mais culto, mais sábio da história da humanidade. Quem foi? Quem foi ele? O homem mais sábio do mundo, segundo Jesus? Demorou, chegou. Amém? Outro homem inteligentíssimo que Deus usa para escrever a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo de Tarso falava quase, pelo menos até onde eu contei, de achar na Bíblia 4 idiomas. Era um trabalho que dava para o cão, aquele tal de Paulo. Chegava numa cidade e falava grego, chegava noutra falava latim, porque ele era romano, chegava noutra falava linguagem dos judeus, os judeus paravam para ouvir. E veja que Deus cuidou do seu povo usando homens assim. Mas Deus não precisa de homens cultos para usar. Quando Deus quer, ele pega Amós, que era vaqueiro, e faz de Amós profeta no meio do seu povo. O importante é estar na posição de Deus. Não precisa ser culto nem leigo, é estar na direção de Deus. Amém? Então, esse homem aqui é chamado por Deus para intervir na história de Israel. Ele é usado por Deus para intervir na história de Israel. Segundo, aí os doutores vão me ajudar para eu lembrar agora, quantas pessoas saíram aproximadamente com Moisés? Quem lembra? Homens. Vamos botar 600 mil mulheres, 1.200.000. Aquele povo naquela época, irmão João, não gostava, não tinha televisão. Vamos botar 3 filhos para cada um. Pastor, 3 tá bom, tá? Vamos dar 3, para não exagerar. Pronto, bota aí. Mais de 2 milhões de pessoas e não contava velhos, não é isso mesmo, Deus? Quanto? Aí o professor disse 3 milhões. Porque eu botei 3 filhos só, eu fui bondoso, né? Então, 3 milhões de pessoas. Se o pastor rege os seus auxiliares, vice, se o pastor Américo acha que tem que orar, meu Deus do céu, para cuidar de 200 crentes, esse homem nem dormia. Jesus, que povo é esse? Pai, que povo é esse que tu me deu? Diz que ele orava tanto que ele falava com Deus. Sabe quando você ora que parece que você está sentindo a respiração de Deus? É mistério, é isso que... Ora, dizer que esse povo cresce rápido. Para que esse povo, os hebreus, cresce rápido e multiplica cada dia. Olha aí, é igual formiga, né? Esse povo quando mexe lá, sai tanta coisa que a gente não sabe. E esse crente orava, viu? Que orava, é o único homem na Bíblia. É porque você está falando de educação. O pastor falou assim, eu pensei, a gente termina meia-noite, mas fique na paz do Senhor, hoje é o primeiro seminário. Amanhã tem mais, é o primeiro, gente. Calma, muita calma dessa hora. Não tem com pressa não tem nada lá me esperando em casa não. Oxi. Esse homem aqui, deixa eu falar de uma coisa séria. Esse homem aqui, ele orava tanto que, segundo a Bíblia, é o único homem que mudou a opinião de Deus. Diz que Deus não se arrepende, né? Aí Deus viu o povo tudo pecar. No Egito estava melhor. No Egito estava melhor, Jamil. Gilmara, Cris, daqui eu não enxergo vocês, a vista está assim já passando. Esse homem orava tanto que Deus vou marcar todo mundo e fazer uma geração nova de ti. O homem ora para Deus e diz assim, Senhor, faz isso não. Faz isso não. Eu prefiro que o Senhor lance o meu nome no livro da vida. O homem está orientando Deus. Não é que Deus precisasse de orientação. Deus queria ver até onde ia a fé daquele crente. E isso é comunicação com Deus. É um homem que teve contato com Deus. E ali, eu quando assisto, tem uma versão, tem uns filmes antigos que ele mexe mais do que umas versões novas. Eu tenho uma versão nova de Moisés, de 2000, que não chega, eu posso dizer com essa linguagem bem baiana, não chega no chulé dos 10 mandamentos de 1956. O de 1956 é espetacular, é até um quadro que temos por aqui, é o quadro mais vendido.
E essa parte que a gente vê no filme, o dedo de Deus, o fogo descendo, aquela coisa tocando na pedra, no meio dessa coisa toda, Moisés é levado no monte e lá, de forma poderosa, Deus entrega a Moisés aquilo que seriam os mandamentos em tábua para o seu povo. E aí você vai ver, lê comigo por favor, quem pode me ajudar? Esse livro vai ser chamado de Torá, e Torá no hebraico significando instrução, ó, Pentateuco ou Torá significa instrução, apontamento, ou seja, tinha um significado de ensino, não era à toa que a Torá existia. Então, leiam por favor, vai aparecer, Êxodo capítulo 30, cadê aqui o dedo de Deus? Êxodo 31, 18. Vê se é isso, amados. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, Deus das suas tábuas de testemunho, tábua de pedra escrita e no dedo de Deus. Pense aí que coisa. Essa lei escrita ali, ó, não é fictício não, nem a lenda de Hollywood não. Está escrito aí na Bíblia que você leu, Êxodo 31, 18, que o dedo de Deus, ó, coisa forte, coisa de contato de crente com Deus. E essa lei que Deus deu, agora com Moisés, ela vai ganhar uma forma nova. Ela vai ganhar 10 mandamentos, que era porque mandamentos de Deus para os homens. E ela vai ganhar 603 preceitos, que era Deus orientando Moisés. Não pense que Moisés fez nada à toa. Os preceitos que eram dados para o povo cuidar do povo, a lei civil, para o pobre, o rico cuidar do pobre, o rico cuidar, o crente em Israel cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados, era Deus, através dos preceitos, cuidando. Não era só Moisés que estava legislando, porque se fosse só Moisés, não era a palavra de Deus. Era a intervenção de Deus falando através de Moisés. E essa instrução era tão digna de aceitação que ela devia durar. Agora entra o mistério do ensino bíblico em Moisés. Eu preciso de alguém que leia Deuteronômio capítulo 6. Você vai ver depois da lei dada, eu não posso me prender na lei dada, mas depois disso, veja como o povo devia se educar pela lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Quem achar pode ler a partir do versículo 5 até o 6 até o 10, vamos abreviar. Do 6 até o 10. E essa palavra que... por favor, não. Eu já vi o versículo, mas não. Vá, Mara, venha, pode ficar de pé. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as estimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando no teu caminho, e deitando e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por terceira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria com grandes e boas cidades. Até aí tá bom, Manoel. Obrigado. Quem observou a leitura, não sei se você já teve a oportunidade antes de ler essa palavra, olha o que Deus está dizendo. Vocês vão ensinar essa palavra aos vossos filhos em casa. Quando estiver andando na rua, ó, está o povo peregrinando, está o povo andando, e judeu peregrinava, andava, fazia viagens, montado em camelo, montado em animais daquela época, jumento que fosse, mas no meio daquele transeunte, no meio daquele vai e vem, é diferente de hoje no trânsito, não dá para fazer, dá para ouvir, Deus está dizendo ao povo, quando estiver andando, vá lendo a palavra. Quando estiver em casa com os filhos, vá lendo. Aí lembra do culto doméstico que a gente falava? Quando estiver em casa com os filhos, vá lendo a palavra. E um ensine para o outro a minha palavra. Veja a importância da gente ter consciência desses textos da Bíblia Sagrada. Né? Deus estava cuidando
de como esse mandamento deveria ser perpassado. O que eu acho interessante, pesquisando o tema para trazer ele assim, propriamente dito, é que Deus ainda teve um cuidado no final de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Você vai ter Gênesis, que vai contar o que? A origem da humanidade, do universo, êxodo, a saída do povo, a criação da lei, da instituição do sacerdócio. Você vai ter Levíticos, que vai falar de todo o ritual. Você vai ter Números, contando as descendentes. E você vai ter Deuteronômio, que é o quê? Segundo os judeus, o Deuteronômio, eu vi muitos judeus, vídeos de judeus, para chegar a um consenso. Eles entendem que o Deuteronômio, além de um resumo da lei, ele é como se fosse a segunda lei, porque Moisés, ele repete tudo que já tinha sido dado nos primeiros, para que o povo ficasse com aquilo em consciência. Abram aí, por favor, agora eu peço ao Orlando mesmo, ou ao Alessandro, Deuteronômio capítulo 31, no versículo, enquanto eles acham 31:9 e deixam aí guardado, no 30, versículo 11 em diante, Deus fala assim, não digas onde acharei a minha palavra, porque algum pode dizer, se ela estiver do outro lado do rio, como encontrarei a palavra? Deuteronômio 30, a partir do versículo 11. Aí Deus fala assim, versículo 14, 30, 14, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Quem pegou esse? Presta atenção nesse mistério. Olha o que Deus está dizendo. A palavra, isso já em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu. Se você, olha que revelação, porque a gente fala muito em mistério, mas vamos falar em mistério revelado. Jesus veio transformar os mistérios em revelação. Jesus chega no Novo Testamento e diz assim, a boca diz o que o coração. Tem muita gente, pastor Régio, que tem muito tempo para falar mal do ministério, tem muito tempo para falar mal de crente, Teve um dia desses que eu cheguei e falei, irmão, o tempo que o senhor gasta falando da igreja, vai orar, meu irmão, que Jesus não te constituiu juiz, não. Nós somos, quando a gente está tentando tirar o aveiro do olho do irmão, o diabo passa rápido, a gente nem vê, bota outro da gente, se vacilar, se der espaço para ele. E aí, tem gente que ocupa tempo com tanta coisa. A Bíblia diz que a palavra de Deus está perto de ti. E aí, Jesus disse assim, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração não estiver cheio da palavra, vai estar cheio de murmuração, vai estar cheio de crítica, ele vai enxergar tudo, menos Jesus na vida de Itamar, menos Jesus na vida do pastor. Ele nunca vai enxergar que o pastor gosta de oração, que o pastor gosta de evangelismo, só vai enxergar coisa ruim. Por quê? Porque ele é o bom. Aí chega até a dizer que nessa igreja não tem amor. Por quê? Porque a palavra de Deus não está perto de você. A Bíblia fala do que? O coração, a boca fala, Aí, paciência, Também tem gente que diz que é fogo puro e não abre a boca para dar uma glória. Agora não fique lá, fica me enganando. Então, quem achou no Deuteronômio capítulo 31, versículo 9? Quem achou no Alessandro ou Orlando? Pode ser Alessandro. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes. Prestem bem atenção. Filho de Levi, que levava a arca do conselho do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Não, pode continuar. O mistério está mais adiante aí. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, num tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, verás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajude o povo, homens e mulheres, e meninos, e aos teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor nosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Amém. Glória a Jesus. Veja o que diz o versículo 12, para que ouçam, aprendam e temam. Eu vi um sacerdote judeu falando, segundo ele,
amada igreja, diz que a cada 7 anos, os judeus, nesse contato, nesse processo dessa festa, parava e ouvia Deuteronômio. Todo mundo reunido, sem pressa de chegar em casa, sem pressa. Do capítulo 1 até o 34. Não é fácil não, eu sei. Benjamin, quando está querendo correr ali, eu tenho que segurar, mas o menino está forte. Né? E Augusto está fazendo efeito. Mas, mesmo assim, eles ouviam a palavra do capítulo 1 até o final. E olha que é uma recapitulação, Deuteronômio é lembrar de toda a lei dada. A gente, sabe por que a gente se empresta? Eu vou falar sobre isso lá na frente de novo. A didática do culto em Israel, eu vou falar sobre isso nesse instante em Esdras. A didática do culto em Israel, até a época de Jesus, pastores, não é roupa-roupa. A gente às vezes se acostumou, a Assembleia de Deus principalmente, a louvor. Aí pastor Napoleão Falcão tem costume de dizer que o louvor não edifica, quem vai definir direto é a palavra. Quem vai lhe chamar o conceito direto, o louvor fica subentendido. A palavra não, diz logo se converta. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E dentro dessa coisa, a gente às vezes investe. Em Israel era o tempo todo para a palavra. Para a palavra. Hoje, às vezes, a gente sai, vou pegar uma vez uma igreja aí, não vou falar o nome, quando foram me passar, já era 9 horas. A vontade humana, sou homem, rapaz. Sou homem, sujeito às mesmas paixões que Elias. A vontade foi dizer, Jesus salva. E fechar. Aí eu disse, Jesus salva e te ama. E fechei. Amém? Porque, às vezes, a gente quer. São 3 horas de louvor e uma pressa de 10 minutos para a palavra. Eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade. Amém? Mas isso não é assim não, isso é geral, calma. Porque tem gente que já começa a apontar, assim, pega esse indicador, bota no joelho. Eu estou falando isso é geral, essa coisa da palavra, tem um tempo de ficar, é geral, é aqui, ali, acolá, é em todo lugar. Então a gente precisa reviver esse momento de parar com mais atenção para a palavra que às vezes não damos em casa, entendeu? Então, daí o processo de ensino, Moisés recapitulou, o povo parava para ouvir, e um ia ensinando para o outro, e continuou esse processo. Depois de Moisés, passa aí, pessoal. Está ali, já falei, o Pentateuco era isso aí, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números de Deuteronômio, pode passar, mano. O processo de ensino de Moisés pode passar, já falamos. Pronto, a educação ou o ensino bíblico para os judeus. Como se dá o ensino bíblico para os judeus? As mulheres, elas ensinavam depois do desmame, acabou a amamentação normalmente com 3 meses, para as filhas, as mulheres ensinavam normalmente, falavam, continuou até Jesus isso, falando da palavra de Deus para as filhas, só que a maior preocupação para as filhas era ensiná-los a fazeres domésticos, tecer, costurar, prepará-las para serem uma boa mãe, uma boa chefe de família. E aos filhos, dos filhos incumbia-se os pais de ensinar a importância da lei de Deus, ensinar quem era Deus. E isso era passado de geração em geração, e eles tinham essa preocupação. Até Jesus, por isso que eu fiz um resumo geral, porque você vai passar pelos profetas, escola de profeta, mas até Jesus, essa era a forma de educação. Onde é que está isso? Os costumes dos tempos bíblicos. Por que isso é importante? Saber que a educação para os judeus, até a época de Jesus, não tinha muita ideia de uma educação secular propriamente dito. Eles ensinavam a religião, ensinavam que Deus era o único Deus digno de salvação, ensinavam a lei e os livros do Senhor, que consistia, se você for chegar já em Jesus, de Gênesis a Malaquias, e ensinavam uma profissão para o seu filho. Né? Jesus foi o quê? Aí tem gente que fica procurando piolho na cabeça de careca. O que é que Jesus estava fazendo dos 12 anos até os 30? Vivendo. Em primeiro lugar, não fica inventando igual os primos que dizem que Jesus curou passarinho, ressuscitou, nada disso. Vigia nesse negócio. Jesus estava vivendo. Em contrapartida, como o menino já começava a profissão dos 12 anos, Jesus estava fazendo o quê?
Aí tem um monte de gente aí fora, né? Que não estudou um texto, Regi. Aí vai pregar 1 hora, cobra 10 mil, 5 mil, 30 mil, 200 mil, e Jesus trabalhando. Paulo é salvo, eu vou falar sobre Paulo rápido. Paulo é salvo e vai lá conversar com Pedro. Os discípulos parecem que meio que rejeitam Paulo com medo. Segundo a Bíblia, Paulo passa 3 anos em uma cidade e 15 anos em outra trabalhando. Fazendo o quê? Tenda. Aí tem um monte de preguiçoso que não quer trabalhar, se joga assim no meio do evangelho e faz do púlpito uma profissão e do ensinar uma profissão. Quando a Bíblia diz, dai de graça a salvação que de graça recebeste. O conhecimento a gente paga, né, Alessandro? O livro está caro, né? Mas a salvação é de graça. Tem gente cobrando pela salvação. Certo? E isso é bom para você orar. É bom você saber que essas coisas existem, porque senão você não ora por nada. Tem gente que dobra o joelho, pastor. Eu não tenho por que orar. Ora por os crentes que está cobrando demais para pregar. Ora pela igreja, ora para que o conhecimento volte. Oxe, está dando desculpa para não orar? Professor, Amém? é onde Paulo manda que as mulheres ensinem as mães. E hoje é até raro, né, pastor? E hoje a gente não vê isso, né? Hoje está até raro, o pastor está citando ali. Quando a gente chegar em Paulo, me lembro que a gente toca nesse assunto forte aí. Então, compreenderam, amados, até aqui? Está dando para entender? Eu não gosto de complicar, eu gosto que vocês entendam. Eu estou vendo a cara de vocês, está com uma cara boa. O cara assim está entendendo, está ruim. A cara está boa assim. Quando a cara está boa, tem que estar entendendo, meu filho? Hoje não tem guitarra não, viu? Hoje é só a Bíblia, viu? Amém. Então, fechou a educação judaica, passou por esse processo, os pais ensinavam assim, está aqui anotado, os pais ensinavam aos meninos de 3 anos, a fonte eu já falei para você, e eles ensinavam, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o Deus único, eles iam passar a tradição monoteísta. Só que, um fato, Israel, Moisés, pense num cara crente, que além de intimidade com Deus, profetizou a vinda de Jesus, disse assim, Deuteronômio 18:18, virá um profeta depois de mim, que a alma que não ouvir esse profeta vai morrer. Vocês estão pensando que eu sou Israel, idolatra Moisés. Moisés disse, vai se levantar outro profeta, só que esse é grande. Esse, quem não ouvir ele, vai morrer. E Moisés, no capítulo 28, aí o Universal gosta. Se ouvires o Senhor teu Deus, se obedecer e tal, será de cabeça, e nunca será cauda, onde puser a planta dos teus pés. Eu conheço um monte de doido, teve uns que na minha época, eu conheço, que ele botava de tudo na terra era de Deus, e ele botava, quem falou que botava a mão no Iguatemi e dizia, aqui é meu, pai. É tudo é do Senhor. Eu não vi ficar rico, conheço ele até hoje, mora no São Pedro Neto, nome Sérgio. Seu nome que não tem importância, a gente não conhece, vocês não conhecem mesmo, mano, tem muito mais de 15 anos, certo? Mas tem gente que pensa que Jesus chamou ele para ser rico, e não é isso que a Bíblia ensina. Já vi pastor de renome aí, não vou dar o nome dele, mas pregando, pastor que eu gosto, conta, Alessandro vai logo na lata, um dia desses pregando que o filho pródigo significa esbanjador, e ele diz que Deus nos constituiu para sermos esbanjadores das suas riquezas. Ele pelo sangue de Jesus, para de inventar, e a gente precisa conhecer a Bíblia, ensinar a Bíblia. Se você não ensinar a Bíblia para seu filho, se você não conversar da Bíblia com sua esposa, se você não conversar da Bíblia com seu colega de trabalho, quem é que vai conversar? Se o médico entende da medicina, se o macumbeiro entende da macumbaria, se o espírita entende da LBV, entende de toda aquela coisa, se você que é crente não entende de Bíblia, me ajude. Me ajude, peça graça a Deus, a Bíblia diz que... Aí não dá, mas aqueles negócios do Apocalipse, que eu vi um dragão, que eu vi uma mulher, e aí é com pastor e com os obreiros aí, né? Já é outro mistério. Mas, se não entende, a Bíblia diz que não tem sabedoria, não é para sair falando não? Todo mundo não, peça a Deus que dá. Amém? Só que Moisés, esse profeta, disse assim, se vocês não obedecerem a Deus, virá uma nação poderosa e vos levará cativa. Moisés profetizou a Babilônia lá atrás. O povo vem, e depois esquece, meu pastor, toda a palavra, todo o processo de ensino. Eu estou lendo Ezequiel, estou no capítulo 19 de Ezequiel, e a coisa era feia. Diz que Ezequiel chegou num lugar que Deus chega assim e fala assim, ó, Ezequiel,
começa a cavar a parede aí. O povo está dizendo por fora, o sacerdote não está todo bonitinho, dizendo que está me adorando, começa a cavar. Aí Ezequiel foi cavando, cheio de ídolos de idolatria lá. E isso, aí depois Deus vai explicar, Deus explica através de Ezequiel o motivo que o povo foi levado em cativeiro. E o pecado levou o povo a ficar 70 anos cativo. Isso você já sabe, já é outra história, o Alessandro já explicou muito bem, eu não tenho nem paciência para explicar as 70 semanas. Só o Alessandro já explicou algumas vezes aí, porque aquele pirão ali é forte, viu? Não é um pirão para comer um dia só não, tem que ter um mês para comer aquele pirão ali das 70 semanas. E o povo, agora cativo, eles passam 70 anos de escravidão. E no final de 70 anos, Deus levanta um homem aí e começa outra forma de ensinar a palavra de Deus. Deus levanta outro homem agora, lá no meio do cativeiro. É quem que vai ler? Nosso pastor, vai te ouvir sua voz aí, meu pastor. Neemias capítulo 1. Eu sei que ele está ali descansando, mas é bom, né? A igreja ouvir a voz do pastor. Amém? Neemias capítulo 1. Segundo a Bíblia, depois, quando está terminando o cativeiro, o rei Artaxerxes manda, fala com Neemias, convida Neemias e fala assim, ó, pega do ouro, das riquezas, do teu povo e da lei do teu Deus. Olha, o rei Artaxerxes, descrente, diz que é para ele ensinar novamente a lei que estava parada. Né? Quantas igrejas aí estão com a lei parada? Pode ler, pastor, Deuteronômio 1. Desculpa, estou com o Deuteronômio na cabeça. Neemias capítulo 1, versículo 8.1. Pronto, chegou. Demorou, mas chegou. Capítulo 8, versículo 1 em diante, até o... Até ver onde Jesus deixa ler aí. 8 primeiro, isso. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Mas, e Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do mês, no primeiro dia do 7º mês. Antes do pastor ler, versículo 3, prestem, vocês são uma maravilha de Deus. Essa atenção aí é de Deus mesmo. Vejam o que vai dizer ali o pastor no capítulo 3, o que a Bíblia está dizendo no versículo 3 ali. Ó. Pode ler, meu pastor. E deu nela diante da praça, que está diante da porta das águas. De que hora até que hora? Desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e sábios, e ouvidos todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Amém? Glória a Jesus. Eles leram a Bíblia. Tem gente que já fica assim querendo, já irmão, eu tenho que preparar um negocinho para amanhã, calma. Só para lembrar, naturalmente, a que hora a alma desponta, para os entenderem da alma até o meio-dia. Pronto. Se a gente, aí é cultural. Tem cultura que diz que das 5 para alguns, das 5 em diante. Tem gente que considera a alma das 0 horas, já conta o dia no caso. Né? Salomão, quando ele diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, tal. É cultural. Tem gente que já entende que das 0 horas começou, já vai contar o dia chegando. Mas tem gente que começa a contar das 6 horas. Mas a gente vê o que acorda cedo, 5 ou quem não dorme, fica acordado também trabalhando, mas 5 horas já está, e horário de verão parece que vai dobrando mais, né? Então, por aí. Então, observe,
da alma até o meio-dia o povo ouviu atentamente. É disso que eu estou falando, gente. De louvor, e na hora da palavra eu vou no banheiro. Você entendeu a coisa? Posso deixar de aproveitar, né? Para tocar nessas coisas que a gente precisa ter mais amor a essa palavra. É ela que traz edificação. Tem gente fazendo movimento aí fora. E no movimento inventa um monte de doutrina que nem na Bíblia está. Agora no avivamento tem palavra. Amém? E um outro detalhe, fala, meu pastor. O pastor levantou a mão ali, pode falar. É o que a gente ouve falar. Ah, pastor, o tempo mudou. O tempo mudou. O tempo não é mais aquilo que meu pai, que minha mãe era. Não, o tempo hoje é outro. É aquela coisa do tempo, né? Tempo ser prioridade. Prioridade a gente é quem faz. Olha, nesse mesmo texto diz assim, ó, primeiro, foi o povo que pediu, depois que o rei permitiu, o povo pediu que Esdras, deve estar lá tudo cheio de poeira, mas traz os livros que o Senhor deu a Moisés, para que a gente possa te ouvir. O povo estava com fome de ouvir. Segundo texto, olha que aprendizado, gente, eu tenho certeza, eu vou perguntar, essa eu vou perguntar. Eu não vou botar ninguém em ponto de agulha, não, mas essa eu vou perguntar. Quem sabia que foi dessa passagem que veio a criação do púlpito? Uma mão levantou, duas mãos levantaram, três mãos levantaram, quatro mãos. Pronto. Para você ver a necessidade da gente ler. Está escrito nos versículos depois do que o pastor leu, que Esdras falava de cima de um púlpito. Pode falar, pastor. Isso. Entendeu? É aqui, em Esdras, diz que ele falava de um púlpito. Está ali, você observou que Esdras está no púlpito? A ideia da ilustração é essa. E o povo todo ouvindo. E tem gente que fica criticando o assembleano, porque a assembleano é meio quente, né? Quando o fogo desce, aleluia, glória a Deus, levanta a mão, pronto, está aqui também. Diz que quando Esdras terminou de ler, o povo levantava a mão e dizia amém, outro glória a Deus, e entrou no mistério profundo. Mas até com a palavra é bom, sem palavra é enxame puro, vem gente que bota a fila aqui, empurra que você está recebendo poder, não é isso não. Muita calma nessa hora. Outro detalhe é, na leitura, o povo punha de pé. Isso, está no versículo 6, salvo engano. Isso, também é outro aprendizado que a Assembleia de Deus pratica, está aqui nesse capítulo, o povo ficar de pé, em reverência. Um outro detalhe, no versículo 8 do mesmo texto, diz assim, ó, e leram o livro da lei, o mesmo texto, versículo 8, e leram o livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido que lendo se entendesse. Quer dizer, dali começou a ideia do escriba, que a gente vai ver lá em Jesus nesse instante, já estou findando, vamos ver lá em Jesus a ideia do escriba como rabino, como intérprete da lei de Deus. E como é que esses escribas eram interpretados? Passa aí, Camilano. Vários escribas, né? Agora, olha que coisa, deixa eu te explicar uma coisa para você, você precisa saber dessas coisas. Tem um texto Levítico que diz, não profanei aquilo que é santo. Diz a tradição judaica que esses homens, para abrir a Bíblia, antes de abrir a Bíblia, eles se lavavam. O escriba, propriamente dito, quando ele vai transcrever a Bíblia, diz que ele ficava minucioso, era a base de vela. E ele ficava minucioso para não errar nada, porque era muita atenção e muito respeito à palavra de Deus. Tem muita gente inventando coisa porque não tem feito a palavra de Deus com atenção. Entendeu? Teologias modernas que tira Deus do centro da pregação e coloca o homem tem que receber, o homem tem que ser o maravilhoso, sucesso na vida empresarial, pelo amor de Deus. Deus é o centro da sua palavra e ele é digno de reverência. Amém? Como eu dizia nas escolas dominicais quando eu ensinava, é culto também, pode dar amém, não ligue não. Glória a Jesus. Então está aí a figura do escriba. E esse escriba, você vai ver lá se quiser anotar, devia ter trazido a caneta, você que trouxe, anote, não perca não. Ezequiel 9:14 diz que o escriba era conhecido por usar uma tinta na cintura. Por isso que você vai ver Jesus lá na frente falando que ele ali já estava da bola. Começou bem, né, meu pastor? Mas lá na frente não, eles gostavam de andar com a tinta para mostrar que eles eram
os tais, ali já é outra história. Ali já estava num processo de vaidade. Aí já não é com Jesus. O tinteiro, o escriba. E aí? 9:11. Cadê? Pode ler aí, mano. Só pra gente. O homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava no tinteiro. Isso, é a ideia. Com a resposta, dizendo, fiz como me mandaram. Pronto. Depois desse período, o povo volta para Israel, agora estou ganhando o fim, mas estou ganhando o fim no sentido de concluir com vocês. É só hoje, da glória a Jesus, são 9 horas, a gente vai fechar. Não saiu um amém, vou parar agora. Rapaz, do lado de Joyce, Jamile e Cristiane aí no Rio, um amém. Vou parar. Olha, o escriba, então, ele passa, eu anotei aqui, ó, eu acho interessante falar isso, o escriba, ele passa a ser visto e ser chamado pelos judeus comparado aos profetas. O escriba, a partir dali de Esdras para cá, que inaugura essa classe no meio de Deus, é comparado aos profetas e passa a ser chamado grande homem da sinagoga. E agora já se cria uma sinagoga, um espaço físico, não é? Para que se possa aprender a lei de Deus, para que se possa ouvir e entender essa lei. É tanto que quando Jesus começa o seu ministério, 400 anos se passam em silêncio, da página branca final de Malaquias até Mateus, são 400 anos de silêncio, sem profeta propriamente dito, um silêncio de Deus. Quando Jesus aparece no cenário, ele está numa sinagoga e abre um livro, não era esse livro como nós entendemos. Você tem, outro verso, eu preciso falar isso, gente. Você tem um livro tão prático, presbítero Alessandro, que é só fazer assim, ó. Lá não, meu irmão. Lá é olha o tamanho daquele trem. Olha a dificuldade desse livro aqui. Tinha que ir lá no negócio, pegar um trem, abençoado pelo Senhor. Jesus, trem não, a tua palavra, vigia, cara. Pegar a palavra do Senhor num rolo, e trazer aquele negócio assim, botar lá. E isso, não tinha capítulo nem versículo. E abrir e ler assim. Aqui você tem, gente, tá muito bonito aqui. Tem gente que ainda fica inventando. Agora eu fico zangado. Bíblia de... é tanta coisa para vender. Bíblia de... até aquela coisa, ou até aquele camarada lá, o Carlos Roberto, ele disse que botou uma Bíblia que é Bíblia de Carlos Roberto. Pelo amor de Deus. Aí é tão... Não. A Bíblia, o livro, é tão prático hoje, e tem gente que ainda tem preguiça de ler. Hoje eu não vou mandar ninguém falar com ninguém. Deixa a espada comer aí, sem minha intervenção. Amém? Passa aí, pessoal. Pronto, Jesus, nosso Senhor Jesus, a metodologia de ensino de Jesus, eu não vou tocar na pedagogia, porque isso o nosso mestre vai ensinar amanhã, né? Não vou interferir na aula dele não. Mas o sistema de ensino, já que a gente está falando de um ensino bíblico em Jesus, pense numa pessoa que revelava as coisas do reino de Deus de uma forma simples. Eu posso falar uma coisa para os obreiros? Vocês deixam falar? Aí eu vou pedir ao pastor Hélio. O pastor Hélio está muito quieto. Acho que a Elisama está ali do lado. Ele está quieto hoje. Leia aí, bênção. Malaquias 2:7. Para ver qual é a responsabilidade dos obreiros. Tem que começar pelos obreiros. Malaquias 2:7 diz o quê, meu pastor? Reginaldo. Tem que vigiar porque ele está quieto ali hoje. Aí agora sai, tá vendo? Eu apertei e já saiu um aleluia que ele gosta de dar. Demorou. Estava preso ali, não pode ficar engasgado com aleluia não, irmão. 2:7 Malaquias diz o que, abençoado? Diz assim: porque os lábios do sacerdote guardaram a ciência, e da sua boca buscaram a lei, porque ele era o anjo do Senhor dos Exércitos. Amém. Uma outra tradução. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Aí já apertou mais o e da sua boca devem os homens procurar a instrução.
porque ele é o mensageiro de Deus da terra. Já pensou? Pastor Regis, pastor Mamerdo, pastor ali Clóvis e outros aí afora têm a responsabilidade de guardar essa palavra. Aí por quê? Porque o pastor, ninguém vai me procurar para dizer que quer se separar, não. Vai procurar o pastor. E o pastor tem que estar com a Bíblia aberta, porque agora a Assembleia de Deus de Madureira inventou que o divórcio está legalizado. Entendeu? E o pastor vai ter que estar com a Bíblia aberta para mostrar Mateus 5 e Mateus 19. Você entende? Porque vão inventar. Isso é dentro da própria... Foi agora, essa semana, que a Igreja Assembleia de Deus... você não sabe qual é, não? A Igreja Assembleia de Deus de Madureira é a igreja de Cassiane, é a igreja de... Ali a irmã... Amém, amém. E a igreja de Abílio também, né? A igreja que Abílio é pastor. E legalizou. Certo? Essa semana agora, saiu, o Elis mandou e eu fui ler a reportagem. Está lá, porque tem vezes que a desculpa no estatuto tem vezes que os irmãos estão vivendo um casamento complicado, um casamento que não dá mais, até onde fosse é antibíblico. E quem acrescenta um tio e um J, o povo pode até não prestar a mesma responsabilidade que o sacerdote, porque a Bíblia, Deus vai cobrar dos pastores mais do que cobraria do povo. E Jesus, fale para o pastor. Pode falar. Eu fui algumas vezes procurado, eu disse, irmão, o senhor quer se separar? Casamento é... Fala aqui, meu pastor. Agora... Casamento é dissoluto, né? Só tem o seguinte. Pelo seu querer, você pode se divorciar. Agora, você está pronto para viver só com a Bíblia, mano? Está pronto para viver os dois só? Sem procurar mulher, sem procurar uma para casar? Até que um ou outro morra e agora se vive. Porque se você casar com médica do cego, e é caminho ruim. E a Bíblia pode falar. Eles marcaram isso. Eles deram início a isso. Eles vão pagar um preço que no inferno vai suportar eles. Eles estão prontos para ficar só, cumprir o que a Bíblia manda. Porque eu conheço irmãs que ficaram viúvas com 20 anos e conheço elas com 83 anos, viúva até hoje, nunca mais casou. Porque ficaram viúvas. E aí? É brincadeira? E afrouxaram a corda, né? E eu dizia para o pastor Mamed semana passada que uma coisa, a Bíblia fala da prostituição como motivo para se separar, mas continuar solteiro. A Bíblia fala da morte, que permite a separação. E tem aquela outra situação, Coríntios 7, que vai lhe dizer que se o marido é descrente e não consente em morar com a mulher, está escrito lá em Coríntios. Agora você vai ler com calma e vai entender. Agora eu falava para o pastor, é diferente acontecer uma situação extrema de uma igreja legalizar. Aí a igreja ela está se constituindo herética, ela está indo contra a palavra de Deus. Amém? Pode falar isso. Finais dos tempos, Porque o homem amante de si mesmo é só sem temor a Deus. Isso aí manifesta nas lados. Nós, entre nós. Isso aí é quando fim dos tempos, né? Entre nós. É o homem. Aí é o que Jesus vem e fala na igreja lá em Apocalipse. Tenho contra ti que toleraste Jezabel. Amém? Segura agora. Eu sei que o assunto é polêmico. Segura. Eu sei que a coisa esquentou. A coisa esquentou, não foi, pastor? Estou falando de assunto novo, a coisa esquentou. Segura agora. Deixa eu falar com vocês. Eu aprendi, quem já leu aqui o livro Heróis da Fé? Muito bom. É um livro que você lê chorando. E esse livro Heróis da Fé fala em um determinado trecho do homem considerado o pai do avivamento, o homem que passava em fábricas e as pessoas caíam de joelhos, de tanta unção. E esse homem, no seu Memórias Póstumas de Charles Finney, que é o Charles Finney de quem eu falo, esse homem, ele falava no seu educação ministerial, ele era advogado, foi estudar a Bíblia,
como advogado, que tanto vê o termo jurídico falar da Bíblia, ele foi estudar a Bíblia e se converteu. E Charles Finney era acusado, Orlando, de falar uma linguagem muito comum, muito entendível. Os teólogos da época diziam que ele vulgarizava demais para o povo entender, e eu tomei aquilo para mim. Eu entendi que eu tenho que falar de uma forma tão clara, que a irmã que nunca foi no colégio, alguém que terminou 2 faculdades, consiga entender. Para que eu cheguei nisso? Para falar de Jesus. Esse mestre dos mestres, como diz Augusto Cury, ensinou em Marcos, você está vendo aí, ensinou em Monte, ensinou, passa mais uma, Camila, ensinou ali em Marcos, ensinou no templo, e Jesus chega no meio de uma multidão, ensinando a palavra de Deus, processo de ensino até a escola dominical. Jesus chega no lugar e fala assim: vocês são como sal. Sal está valendo quanto hoje, gente? Eu vou no mercado e nem olho, né? R$1, né? Eu nem olho assim. Tá caro, né? Juliana também. Juliana disse que tá caro. Juliana foi há 10 anos atrás que estava 30 centavos. Olha, o sal é uma coisa tão comum, tão simples, que a gente pega e joga dentro da cesta. Jesus usou o sal para dar um exemplo. Jesus está falando com outros, usa a videira. Está falando com outros, usa a figueira. Está falando com outros, usa 10 virgens, para falar de coisa comum. As virgens iam para o casamento preparada. Agora tinha vezes que ele falava difícil, porque ele não queria que entendessem naquele momento. Aí os discípulos não eram bobo nem nada. Se o povo lá fora não entende, quantos discípulos tem aqui? Você é estudante. Quantos discípulos tem aqui? Dobra o joelho, gente. Ah, Senhor, eu li e não entendi. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Senhor, abre o mistério aí, Senhor. Quantas vezes eu estava aqui de joelho de madrugada, eu ouvia Deus me explicando o texto da Bíblia sem livro na mão. O texto quer dizer isso, isso e isso. Tem gente que viu até Jesus na cruz, é mistério seu com Deus. Mas, todavia, entretanto, os discípulos iam ao Senhor e diziam: Senhor, a gente não entendeu nada. Jesus aí, olha, dava um tapa. O povo eu entendo que não anda nos mistérios comigo, mas vocês são meus. Vocês também não entenderam? A parábola quer dizer isso. Quem roubou a semente foi o cão, foi o diabo. A semente é a palavra. Ó, a semente é a palavra. E o campo é o mundo, rapaz. Jesus vinha e explicava, mas veja que ele usava o quê? Coisas simples, coisas entendíveis, coisas que todos... Eu poderia chegar aqui, às vezes a gente quer tratar, porque tem muito isso, principalmente os mercenários, né? Os mercenários, para tomar o que é seu, e procuram, Martinho Lutero diz, eles procuram a alma do povo no bolso. O mercenário, para chegar, tomar o que é seu, às vezes ele chega aqui, Birichique, Bara, no Rio, né, no Zelete, no princípio, não. É preciso ser claro. Tem um texto ainda para os ministros, que Resch queria ler, mas eu não vou deixar para ganhar tempo, que diz assim, 1 Coríntios 4:4, que os homens nos considerem dispenseiros dos mistérios de Cristo. Sabe o que é isso? Quer dizer que não é para o obreiro complicar, é para ele descomplicar o que está complicado. Amém, saiu glória a Deus ali. Amém, pulou aí, mas... Pula aí, mano, está vendo onde é que a gente para agora? Ó, rápido não dá para falar, é uma forma de aprendizado, o escriba com a lei, ensinando os meninos, quando atingiam uma determinada idade não lembro o termo agora, sinceramente, mas ele, quando completava 12 anos, já estava ávido para participar do aprendizado, por isso você vê Jesus com 12 anos aprendendo, e eles aprendiam por memorização, é uma das técnicas de provérbio, é uma das técnicas da transmissão, e quanto mais você repete a leitura da Bíblia, mais você grava, né? Você não vai gravar aquilo que você não lê. Eu conheço um que hoje é obreiro, mas não está aqui não, está longe, eu não vou nem tocar no nome. Eu não vou, a Alessandra conhece, eu não preciso ler quando eu vou evangelizar, porque o Espírito vai me lembrar tudo. O Espírito vai lembrar aquilo que você lê. Aí exigir não, porque procurando mistério fora do mistério. Pode passar, pessoal? Amém. Olha, eu já cheguei. Você viu o salto mortal? Eu já pulei de Jesus e Martinho Lutero para chegar logo no RBD. Certo? Eu não vou falar sobre os discípulos, ensinando de casa em casa. Por que eu pulei? É preciso pular. Quando Jesus morre, os discípulos ressuscitam e vai para o céu, ele deixa os discípulos incumbidos. Paulo e os discípulos escrevem os textos bíblicos, como nós conhecemos hoje como Novo Testamento,
Depois desses discípulos, 300 anos se passam. Nesses 300 anos vai surgir Orígenes, Heródoto, alguns crentes que vão dar continuidade à palavra de Deus. Quando chega os 312, um homem chamado Constantino se converte, entre aspas, ele traído com a guerra e ele é imperador de Roma. Ele diz que vê um símbolo no sol lá escrito, por essa cruz combaterei, e dali ele transforma o Império Romano em cristão, entre aspas, porque foi a pior mistura da história. Eram obrigados a se converter e vinham tanto com as imagens de escultura como com a Bíblia na mão. No meio dessa mistura toda de Constantino vai passar, 400 e pouco cria o que hoje você conhece como Papa, e no meio dessa mistura toda a Bíblia vai ser fechada. Quando chega no século já em 1000 e alguma coisa, um homem diz que a Bíblia é muito difícil para o povo comum e fecha tudo. Bota a Bíblia em latim. Aí quem ia para o culto, sabe quem é que eu via? E o sacerdote aí explicava o que ele quisesse, que eles não eram bobos. O conhecimento ficou preso na mão do sacerdote. Aí surge esse homem de Deus, corajoso em Deus, chamado por Deus, que ele já começa dizendo assim, ó, deixa eu ensinar para ler aqui. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, por mais que faça fazer chover milagres do céu. Lutero vai lá, pega as 95 teses, nisso ele vai dizer que nem homem, homem algum, Papa, que diz que é infalível, Lutero diz que homem algum está acima das Escrituras Sagradas. Esse Lutero vai fazer uma revolução na forma de ensino, já é a penúltima página, já acaba e entrega o microfone. Lutero, a reforma de Lutero, tem gente que não entende. Lutero revolucionou, não foi a questão de trazer o protestantismo, não, ele sacudiu o mundo. A imprensa avançou por causa de Lutero, quem estava preso no catolicismo saiu e começou a entender a Bíblia Sagrada, porque ele trouxe e traduziu a Bíblia para a língua do povo. Não foi o primeiro, mas foi o que chegou em maior proporção. Traduziu a Bíblia toda, era um homem que falava, para você ter ideia. Lutero, fizemos um estudo, não foi, Camila? Ano passado, esquadrinhamos o livro Heróis da Fé, e Lutero, ele se formou. Eu nem sabia disso, eu vim entender de novo mesmo, fazendo estudo. Ele se formou em Direito, doutor em Filosofia, comendo calado. Lá dentro, como depois se tornou padre, comendo calado. Tem gente que é apressado. Uma vez eu pensei uma coisa sobre um de nossos pastores, um tempo aqui, e olha que eu já passei por mais de 7 pastores. Quando eu pensei em dizer, pastor, eu ouvi Deus dizer, claramente, eu estava sentado ali, Deus me disse assim, a igreja é sua. Eu, ó, calma, muita calma. Lutero foi comendo calado, se tornou doutor em Bíblia, depois de doutor em Filosofia. Quando já estava tudo no lugar, Deus disse, agora chegou a hora. Agora, quando você falar a Bíblia, eu vou entender que você está falando do que realmente conhece. Aí ele faz 95 teses, diz que não é para adorar Maria, que só há amor entre Deus e os homens. E ele, o processo de educação em Lutero, educação religiosa, eu vou pular logo. Em prefácio do Catecismo Menor, Lutero ressaltava novamente que não se deve coagir ninguém à fé, né? Deve ser espontâneo. Ou ao sacramento, como ainda chamava, destacando a liberdade do sujeito no seu processo educativo e na fé. Para Volkmann, a educação cristã, segundo o princípio de Lutero, é educação para a liberdade. Então, o aprendizado da Bíblia não é para lhe prender, é para lhe libertar das garras do pecado. Em Cristo Jesus você tem essa liberdade. Amém? Aí tem gente que mal interpreta. Conhecereis a verdade, e a verdade, aí eu sou livre do pastor, eu sou livre da igreja, eu não preciso prestar conta a ninguém. Vigia. O inferno está esperando um monte de crente assim. Vigia. Pula aí para a gente fechar, Camila. Muito obrigado. Essa é a última página do slide. Eu agradeço a vocês por aguardar até agora. Robert Heikel, Alessandro, ele focou que eu poderia chegar até aqui e ele vai falar da escola dominical atualmente. É isso mesmo, professor? No Brasil já então? Eu podia até deitar e falar, né? Chegar em Moody, mas eu não vou não. Eu vou vigiar, viu? Foi só hoje, mas eu vou parar agora. Esse homem é o fundador. Grave é difícil porque é um nome inglês. O camarada é inglês de lá de Gloucester.
Reino Unido, que hoje a gente conhece como Inglaterra, mas esse homem é o criador da escola dominical. Para que ele criou a escola dominical? Segundo a história, ele via que as crianças estavam se intrometendo na criminalidade, que as cadeias estavam cheias de bandidos, e ele pensou consigo em Deus, sendo um cristão fervoroso. Eu preciso que Deus me ajude a criar um sistema de ensino bíblico que as pessoas que estão na prisão sejam ressocializadas. Eu preciso de uma forma de ensino bíblica que pegue aquelas crianças que ficam no domingo nas praças, com mente vazia, e o mundo diz que mente vazia é a oficina do cão, se voltem para a palavra de Deus. Segundo os historiadores, está aqui, Robert Reich, um homem de profundas convicções religiosas, fundou então uma escola que funcionava aos domingos, por isso escola dominical, porque as crianças e jovens trabalhavam 6 dias na semana, segunda a sábado. Ele aproveitou o domingo, durante 12 horas trabalhava, usava a Bíblia como livro de estudo, cantava com os alunos e ministrava. Segundo os historiadores, anos depois, alguns anos depois, 12 anos depois, o sistema de estudo de escola dominical de Heidegger fez com que não tivesse um preso na prisão da cidade dele. Diz que os presos se ressocializaram, se tornaram cristãos por intermédio de um homem que decidiu criar uma forma de ensino chamada escola dominical. Amém? Quando eu não estou hoje, eu estou trabalhando. Eu vejo tanta gente da disso. Quando eu não venho domingo passado eu estava trabalhando. Eu trabalhei o ano de 2009, sou melhor que ninguém. Eu estou dizendo que você também pode se esforçar. O irmão Leal lembra, eu trabalhei em 2009, à noite. Todo domingo de manhã eu estava aqui. Trabalhava à noite, dia sim, dia não. No domingo que coincidia de eu ter trabalhado no sábado, eu estava aqui aprendendo porque eu não sei tudo. Às vezes eu vejo ali, que tem que se esforçar, que ensina muito bem, e tenho certeza que tem outros professores, o professor vai falar sobre pedagogia. Eu ainda tenho alguma coisa para aprender até o arrebatamento, meu pastor. E tem gente que acha que não, que já sabe tudo, e não é assim. A gente precisa aprender em Cristo Jesus. Então, a intenção foi mostrar que Deus cuidou de Gênesis até a escola dominical e até os nossos dias, que a sua palavra fosse ensinada, dada a importância. Amém? O texto que nós vemos no início, Isaías 48, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus, repita comigo, a palavra de Deus subsiste eternamente. Com a palavra, o diretor da EBD, o coordenador, o nosso pastor, não sei,